Rapaziada, é o seguinte, eu tava dando uma olhada, fazendo uma espécie de comparação entre os oponentes que o Poatan enfrentou e os oponentes que o Gane enfrentou, desconsiderando o kickboxing, que a gente ainda vai falar disso também no vídeo, e tentando olhar pelo aspecto técnico, tá? Existem outros fatores além do aspecto técnico, mas o que eu procurei fazer dessa vez foi olhar pelo aspecto técnico do nível de dificuldade do Gane e do Poatan. E eu quero trazer essa reflexão para vocês aqui hoje. Antes de mais nada, quero te convidar a se inscrever no canal Punch. O canal aqui é de fã para fã. Não sou especialista de nada, sou um fã apaixonado por MMA e vai ser um prazer enorme ter você comigo aqui para falar desse esporte. Então se inscreve, ativa o sininho, que é muito importante ter você comigo aqui de novo. Deixa o like para dar uma moral no nosso engajamento aí e hype o vídeo. Você está assistindo pelo seu celular? Deixa ele em pé, né, na vertical. Clica, a hora que você deixa no like, na hora que você clica no like, já aparece o botão do hype. Clica nele, você me ajuda muito também, fechou? Então chega de papo, vamos pro vídeo, vamos pro que interessa. Muito bem, pessoal. De novo, eu vou desconsiderar aqui, tá, nessa leitura que a gente vai fazer, o fator kickboxing, né? Que eu acho que tem um peso, sim, mas não acho que seja o maior peso. Por que eu não acho que o histórico do Poatan no kickboxing tem o maior peso? Porque o MMA é um esporte diferente, né? O que faz do Poatan especial é que ele funcionou muito bem tanto no MMA como no kickboxing, né? A gente teve, né, nós tivemos, né, nomes grandes do kickboxing migrando para o MMA e não tendo sucesso. Gokhan Saka é um exemplo, né? Então a gente tem que olhar, obviamente, para o Poatan, para essa luta contra o Ciryl Gane, como um lutador de MMA, né? E aí eu decidi fazer uma comparação. Por quê? Curiosamente, o Gane luta MMA há muito mais tempo, mas tem o mesmo número de lutas. Na verdade, tem uma luta a menos, né, do que o Poatan. O Poatan é 13-3, o Gane é 13-2, né? O Gane estreia no MMA peraí, deixa eu ver aqui, em 2018. O Poatan começou antes, né? Mas efetivamente mesmo o Poatan começa em 2020, né? O Poatan fez 3 lutas em 2015 e 2016, lá no Jungle Fight, mas aí ele deu aquela treta toda com o Valide e tal, mas depois ficou vários anos sem lutar e volta, né? Então, é errado dizer que o Gane luta MMA há mais tempo que o Poatan, mas eu acho que a carreira do Gane já começa ali, né, em 2018, direto, né? Então, vamos dar uma olhada no histórico de um e de outro, né, no MMA. E vamos ver se porque assim, tem um argumento que diz assim, né? Nossa, vou até mudar a câmera. Nossa, mas é porque o Gane nunca levou a pior contra ninguém em pé. Os caras ontem, eu recebi 3 DM no Twitter ontem de nego falando isso, cara, né? Duas no Twitter e uma no Instagram, né? Rapaziada, até bom pra rapaziada que vai assistir o vídeo aqui. Prometi a resposta para vocês. Então tá aqui a resposta, né? Curiosamente eu recebia esse mesmo questionamento na luta do Madalena com o Prates, né? E eu dei a mesma resposta lá na época que eu vou dar aqui, mas vamos lá, né? Primeiro de tudo, Poatan estreia no UFC contra o Andrés Mihailidis, uma luta de estreia, e na segunda luta dele, ele já pega o Bruno Blindado. Vamos dar uma olhada porque assim, a gente vê o final de carreira do Blindado, a gente tem uma impressão muito negativa. Como é que estava o Blindado até no Poatan, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vitórias seguidas antes de lutar com o Poatan. Tinha o Blindado. Ele teve uma derrota aqui nesse evento Phoenix, e antes disso ele tinha ganhado 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ele tinha, em 14 lutas anteriores à luta do Poatan, o Blindado tinha 13 vitórias e uma derrota. Sendo que no UFC ele estava 3-0. E antes do UFC ele lutou no M1 Challenger, que é um evento russo, pica, que ele lutou com o Shimelenko, que é um cara, que é uma lenda do MMA russo, Artem Frolov, que era invicto. Então, muito bem. O Poatan, então, pega o Blindado, ganha, numa luta dura. E na terceira luta do Poatan, Sean Strickland, que na época ainda não tinha sido campeão, mas depois nós sabemos o que aconteceu, é o atual campeão peso médio, né? Depois disso, o Adesanya, que era campeão dominante, ganha uma, perde uma. Sobe de peso, pega quem? Mais um ex-campeão, Jan Blachowicz, vence. Depois pega quem? Prochazka, mais um ex-campeão, vence. Depois Jamal Hill, mais um ex-campeão, vence. O Jamal Hill é ruim, mas é ex-campeão, né? Ruim, gente, assim, o Jamal Hill não é ruim, tá? Mas ele é um dos piores campeões que o UFC já teve. Acho que essa é a palavra correta, né? Aí depois Prochazka de novo, vitória do Índio.
Aí, vitória em cima do Khalil Rountree, que não é ex-campeão, mas é um cara duro, técnico, com Muay Thai de altíssimo nível. Magomed Ankalaev, aquela derrota na primeira luta e depois o atropelo na segunda luta. Agora vamos ver o Gane. O Gane chega no UFC na quarta luta dele como profissional contra o Rafael Pessoa. Né? Rafael Pessoa, na época, era invicto, mas, pô, cara, com todo respeito, é um lutador que... O Bebezão, infelizmente, é um lutador que não chegou muito longe. Todo respeito, né, do mundo ao Rafael Pessoa. Mas, seja como for, era a quarta luta profissional do Gane. Aí depois o possante Don'Tale Mayweather, um dos piores lutadores que a gente já viu no UFC. Don'Tale Mayweather é muito ruim. Aí depois Tanner Boser, outro cara muito fraco, muito fraco. E aí ele pega o Cigano. Pô, Igor, o Cigano é o ex-campeão, brabíssimo. Mas, gente, o Cigano estava completamente washed. Vamos ver como é que estava o Cigano naquele momento? Vamos ver o histórico do Cigano? Ó, Cigano, antes do Gane, tinha sido nocauteado pelo Ngannou, nocauteado pelo Blades, nocauteado pelo Jairzinho Rozenstruik. Quer dizer, tá vindo de 3 nocautes seguidos, um no primeiro round e 2 no segundo round, e aí é nocauteado pelo Gane de novo, né? Já tinha, enfim, já tava ali, veterano, andou muito, sem óleo o Cigano, né? Venceu o Cigano. Jairzinho Rozenstruik. Pô, gente. O Volkov. Gente, todo respeito ao Volkov. Cara, dá pra comparar com o nível que o Poatan competiu aqui? O Volkov foi a 1, 2, 3, 4, 5... A sexta luta do Gane. 1, 2, 3, 4, 5... A sexta luta do Poatan foi o Blachowicz, gente. O Blachowicz. Dá pra comparar? Todo respeito, cara. Porra, né? Aí depois ele pega o Derrick Lewis, pelo cinturão interino. Maior nocauteador da história do UFC? Verdade. Mas muito ruim tecnicamente. É só patada, só... Tanto é que é um cara que tem aí na carreira 13 derrotas, né? Um cara que tem bastante derrota e muitas delas para caras absolutamente duvidosos, né? Perdeu pro Taito Ivasa, perdeu pro Spivak, né? O Malhadinho é um bom lutador, mas com todo respeito, tanto é que não tá mais no UFC, né? Perdeu pro Valdo Cortes Acosta, se entregou na luta contra o Valdo Cortes Acosta, né? Então, depois disso, o Ngannou, ele perdeu. E não ganhou depois de novo, porque vale lembrar, as derrotas do Poatan, pro Adesanya e pro Magomed Ankalaev, em ambas, o Poatan vence os caras ou antes ou depois, né? No caso do Adesanya, tinha ganhado antes, né? E no caso do Magomed Ankalaev, ele deu o troco depois, né? Inclusive, isso é uma coisa muito comum na carreira do Poatan, desde a época do kickboxing, né? Aí ele ganha do Taito Ivasa, vamos lembrar, ele tomou knockdown do Taito Ivasa nessa luta, tá? O Gane. John Jones não deu nem pro cheiro, não competiu com o John Jones. Aí ele pega o Spivak. E depois o Volkov de novo, numa decisão dividida que ele ganha, pra lá de contestável. Pra mim, ele perdeu essa luta. E aí, aquela cagada contra o Tom Aspinall. Então, gente, com todo respeito, olha, quem que o Gane pegou de muito bom? O Ngannou, o John Jones e o Aspinall, na minha humilde opinião. São caras muito bons. Eu acho que o Ngannou é muito bom, acho, mas ele não tem um refino técnico, nem próximo do nível do Poatan, tampouco de vários adversários do Poatan. Não tem. Você pega o John Jones, esse sim, esse tem tudo, né? Mas não foi nem competitivo, como a gente pôde ver na luta. E o Tom Aspinall, ele lutou um round. Que ele tava bem, mas foi um round. E o Tom Aspinall, apesar de ter um bom boxe, quem que você olhar assim, ó, em pé, quem que você acha melhor, Poatan ou Aspinall? Técnico, refino técnico. Esquece o peso, refino técnico. Então, o Gane nunca levou a pior contra ninguém em pé, porque o Gane nunca pegou um cara com mais refino técnico do que ele. Nunca, isso nunca aconteceu. Entendeu? Com exceção do Jones, e eu digo em pé, né? O Jones em pé, talvez ele ganhasse do Jones em pé, mas não é uma luta de kickboxing, como eu disse, é uma luta de MMA. Os outros caras, o Júnior Cigano era um cara muito bom, mas já muito velho, já uma sequência ruim de várias derrotas por nocaute. Jairzinho Rozenstruik, gente, bagre. O Volkov é um cara alto que usa bem a distância, mas, cara, o que você acha que ia acontecer se o Volkov lutar com o Poatan? Fala a verdade. Né? Então, assim, de fato, o Gane nunca levou a pior pra ninguém em pé. Mas também digo pra vocês, nunca ele enfrentou ninguém como o Poatan. Assim como eu tinha dito aquela vez que o Prats, que o Madalena nunca tinha enfrentado ninguém como o Prats. Nunca. É a mesma história. Eu acho que a diferença do Prats pro Madalena é maior do que a diferença do Poatan pro Gane. Minha humilde opinião. Acho que o Gane, tecnicamente, é bem melhor do que o Madalena. Desconsiderando questões de peso aqui. Mas, ainda assim, eu acho que o Poatan tem do lado dele o fato de ser o maior striker da história.
ou maior. Não tem ninguém maior que o Poatan na história do esporte de combate, na minha opinião, em termos de striking. E o Gane é o Gane. É um bom striker, mas é mais um na trajetória do Poatan. Então, de novo, aqui na stake, o Poatan tá pagando 1,80 para 1,91 do Gane. Poatan levemente favorito, mas as odds estão equilibradas. Eu acho que o Poatan deveria estar mais favorito. Eu acho que 1,80 é uma boa oportunidade para quem quer fazer uma fezinha lá na stake no Poatan. É o que eu penso. É garantia a vitória do Poatan? Claro que não, isso é MMA, porra. Não existe garantia de nada. Você pode colocar lá seu dinheiro e perder. Mas eu acho uma boa. Inclusive, se você quiser fazer uma fezinha, o link tem na descrição. Se você se cadastrando por esse link lá na stake, você dá uma moral para nós ainda de quebra. Ou então usa o código Canal Punch, né? Mas eu sigo convicto, né? Eu não acho que o Poatan, contra nenhum striker, deveria estar em condições de igualdade, de odd. Não acho, eu não concordo. Não respeito a opinião de quem discorda, né? Ah, se fosse um grappler, Igor, se fosse um grappler, Chimaev e Poatan, porra. Ah, Igor, mas o Chimaev perdeu pro Strickland. Tudo bem, eu sei, mas o Poatan não tem a defesa de queda do Strickland. É diferente, entendeu? Se for um grappler muito bom, porra, aí eu estaria aqui dizendo pra vocês, ok, o Poatan azarão. Mas quanto um striker, um cara que sabidamente não sabe escrever jiu-jitsu, pô, o Gane é muito ruim de chão. O Gane não tem chão. Se essa luta for pro chão, o Poatan ganha do Gane. Entendeu? Então, assim, eu tô bem confiante. Não, garantia existe? Não existe. Mas eu tô bem confiante, eu acho que vai dar bom pro índio. Acho que a gente vai ser feliz aí no domingo, lá na Casa Branca. Quer dizer, eles lá, eu aqui, né? Porque eu sou pobre. Mas e aí, o que vocês acham? Vocês estão botando fé no índio ou não estão botando fé no índio? Cara, quero saber a opinião de vocês. Vejo alguns caras otimistas, outros caras pessimistas. Eu tô otimista. Quero saber a opinião de vocês. Comenta aí se você gostou do vídeo. Jab direto, no joinha, no like. Fortalece o meu trabalho, é muito importante. Se você puder se inscrever para você voltar mais vezes aqui, vai ser um prazer ter você comigo. Nos próximos dias eu vou falar da luta em si, do que eu acho do casamento. Fiquem atentos aqui que eu vou trazer vários argumentos aqui sobre essa luta, várias coisas, várias visões mais, vamos dizer assim, mais que eu me aprofundei um pouco mais. Então fiquem atentos e voltem. Hype o vídeo. Tamo junto, até o próximo vídeo. Valeu, fui!